Essa é a atividade complementar para a disciplina de Linguagens Formais Autômatos e Computabilidade de Ciência da Computação da UTF-PR Campus Campo Mourão, feita pelos alunos Giorgio, Gessé e Jonathan. O tema que a gente escolheu falar foi sobre complexidade PNP e satisfatibilidade. Na ciência da computação, onde os algoritmos são o objeto central dessa ciência, a ciência da computação, como uma ciência pura, ela não estuda somente problemas que podem ser resolvidos e que existem uma aplicação direta para o mundo físico. Ela também estuda problemas teóricos e como a gente pode usar os resultados finais para pensar em aplicar. E isso é o que diferencia a ciência da computação, uma ciência pura, de uma ciência aplicada. No caso da computação, ela é uma ciência pura. Como os algoritmos são, então, o foco dessa ciência, um algoritmo, como a gente está cansado de saber, são passos finitos para a resolução de um problema. Entretanto, existem diferentes tipos de problema que podem ser resolvidos computacionalmente falando. Existem problemas cuja solução é considerada rápido e fácil, ou seja, que tem complexidade baixa ou uma complexidade menor. Ao mesmo tempo, existem problemas que são difíceis de encontrar uma solução e levam tempo para ser resolvidos. Um dos maiores desafios dos cientistas da computação hoje em dia é o problema P igual NP. E não só da ciência da computação, mas da matemática também. Esse problema ele é tão desafiador que existe um prêmio de $1 milhão para alguém que conseguir resolver ele. E ele também é considerado, inclusive, um dos problemas do milênio. Mas por que P igual a NP, provar que P é igual a NP, é tão valorizado assim? Qual é o benefício de responder essa questão? Se a gente pudesse resolver isso, a gente poderia encontrar a cura do câncer, por exemplo. Tem um pesquisador de complexidade de algoritmos, que é uma das principais áreas, que é uma das áreas da ciência da computação, chamado Scott Aronson. E ele disse o seguinte: se P fosse igual a NP, então o mundo seria um lugar profundamente diferente do que costumamos supor que seja. Não haveria nenhum valor especial em saltos criativos, nenhuma lacuna fundamental entre resolver um problema e reconhecer a solução uma vez encontrada. Todos que poderiam apreciar uma sinfonia seriam Mozart. Todos que pudessem seguir um argumento passo a passo seriam Gauss. Todos que pudessem reconhecer uma boa estratégia de investimento seriam Warren Buffett. Isso resume bem as enormes vantagens que existem em se provar que P é igual a NP. A gente agora vai explicar um pouquinho sobre sobre os detalhes de cada uma dessas classes, começando por P, passando para NP e finalizando com o problema NP completo e citando algum exemplo. Gessé, você quer começar explicando sobre o problema de decisão e daí partir para o problema de classe P? Opa, vamos lá então. Primeiro, para que a gente consiga compreender os problemas de complexidade P e NP, é importante que a gente entenda o que são os problemas de decisão. Esses são problemas que possuem como resultado uma resposta sim ou não. Como exemplo, nós temos o grafo ao lado. Ele possui 5 vértices e 6 arestas. E a pergunta que faremos então é se ele é euleriano. Para que possamos responder essa pergunta, é necessário verificarmos se o grau de cada vértice é par. Se olharmos atentamente para esse grafo, poderemos dizer que sim,
o grau de cada um dos vértices é par e, portanto, ele é euleriano. Ou seja, a resposta para a pergunta que a gente fez é sim. Ok, entendido o que é o problema de decisão, vamos iniciar entendendo o que são os problemas de classe P. Eles são o grupo de todos os problemas de decisão que podem ser resolvidos com algoritmos polinomiais, que nada mais é do que um algoritmo que possui o custo polinomial, ou seja, a complexidade deste algoritmo é proporcional ao tamanho da entrada que nós damos para ele. Alguns exemplos de problemas de classe P são o ciclo euleriano, que se tenta obter do problema do carteiro chinês. Temos também um outro exemplo, que é, dado um grafo G, verificar se ele é conexo. E por fim, nós temos também a ordenação de vetores. Todos esses problemas possuem uma resolução por um algoritmo que possui custo polinomial. E o que é os problemas da classe NP? Essa classe de problemas possui um verificador polinomial para a resposta sim. Entretanto, a solução do problema pode ser muito difícil ou, na maioria das vezes, impossível de ser encontrada. Essa dificuldade se encontra que, para obter a resolução desse problema, necessita de uma complexidade exponencial de passos. Uma complexidade exponencial é quando o número de entradas n está no expoente ou na potência, como exemplo, 2 elevado a n. Desta forma, os computadores demoram muito para resolver esses tipos de problema. Então, para demonstrar a diferença dos problemas P e NP, então, dado um problema, consideramos que ele está na classe P e o mesmo receba 100 na sua entrada e o seu algoritmo de resolução é proporcional à potência de 3, ele resolverá o problema em cerca de 3 horas. Porém, se um problema NP com um tempo de conclusão proporcional a 2 elevado a n, ou seja, onde a sua entrada está no expoente, ele levará cerca de 300 quintilhões de anos para ser resolvido. Esse tempo é mais tempo do que a idade do universo. Então, dessa forma, a gente consegue perceber a diferença clara entre problemas P e problemas NP. Alguns exemplos de problemas NP que podemos citar é o exemplo do caixeiro viajante, onde tentamos obter um ciclo hamiltoniano em um grafo. Um outro exemplo de problema NP é o problema da satisfatibilidade. E aqui temos uma visão geral sobre as classes de problemas, onde o grupo dos NPs engloba o conjunto total, e podemos perceber que a classe P é um subconjunto do conjunto NP, ou seja, é uma quantidade particular de algoritmos que podem ser resolvidos em tempo polinomial. E o que é a satisfatibilidade? O problema da satisfatibilidade, ele visa encontrar determinadas valorações para as variáveis booleanas que a tornem verdadeira. Se caso possível, classificamos a mesma como uma expressão satisfatível. Ou seja, se conseguirmos encontrar valores que tornem essa expressão verdadeira, a gente fala que essa expressão ela é satisfatível. No ano de 1971, o cientista da computação e matemático Cook conseguiu provar que o problema da satisfatibilidade, também conhecido pela sigla SAT, é um problema de classe NP completo. E por essa demonstração, mostrou-se que muitos outros problemas também eram NP completos. Como nós já explicamos anteriormente, existe uma classe mãe onde estão os problemas NP. Uma das suas subclasses são os problemas de classe P, ou seja, os que são resolvidos em tempo polinomial ou menos. E existe uma outra subclasse em NP que são considerados problemas NP completos. Mas o que são NP completos? Qual que é a diferença deles para um problema P que está na classe mãe NP, por exemplo? Bom, os problemas NP completo
são considerados os mais difíceis dessa classe mãe que estão em NP. Qual que é a diferença de um problema NP completo para um problema P? Problemas P podem ser resolvidos em tempo polinomial. Problemas NP completos, eles não estão em P. Eles estão numa subclasse de NP. São problemas cuja resolução são consideradas improváveis ou inviáveis, porque mesmo se fosse encontrada, o tempo de resolução seria ineficiente. Tudo que se pode fazer então nesse tipo de problema NP completo, é tentar encontrar heurísticas ou aproximações para uma solução. Uma curiosidade a respeito deles é que existem tantos problemas NP completos aparecendo em diferentes áreas que a maioria dos pesquisadores não acredita que P seja de fato igual a NP. Então aqui apresentaremos um exemplo sobre o problema da satisfatibilidade. Então, como mencionado, o problema é encontrar a valoração para variáveis booleanas que tornem a expressão verdadeira. Então, aqui na imagem, temos a expressão 1, que tem as variáveis x1, x2 e x3. Se atribuirmos para x1 o valor falso, para x2 o valor verdadeiro e para x3 o valor verdadeiro, podemos verificar que a expressão é satisfazível. Então, substituindo essa valoração nas variáveis, conseguimos obter que o resultado final dessa expressão é de fato verdadeiro. Logo, a expressão é dita satisfatível. Então é isso, pessoal. Agradecemos a atenção de todos. Essas são as referências que nós utilizamos para realizar este vídeo. E caso você esteja com algum tempo livre, que tal tentar ganhar $1 milhão provando que P é igual a NP, hein?